Olá, boa tarde, bem-vindos. Essa é mais uma live da Go Outside, começando hoje às 5 horas, aqui na nossa página, que tem recebido tantas pessoas queridas e influentes do universo da aventura, dos esportes de ação, dos esportes extremos, atletas, entusiastas, apaixonados. E hoje a gente vai conversar com um cara que é um cara que retrata a nossa paixão, retrata a vida ao ar livre, os atletas, os grandes feitos. Ele já até entrou por aqui. E a gente faz essa entrevista e começa essa conversa depois de um fim de semana muito especial aqui para Rock Mountain, para a galera que é responsável tanto pela Go Outside como por outros projetos, porque a gente realizou, apesar de tudo, dentro da pandemia, o 10º Rock Spirit, festival de filmes e documentários de vida ao ar livre, que a gente realiza há 10 anos e que nesse ano a gente fez num formato diferente, num drive-in aqui em São Paulo, e a gente vai liberar todos esses filmes dessa edição na plataforma do Rock Spirit a partir do dia 21 e até o dia 31. Então eu aproveito esse gancho, essa atmosfera de vídeos e filmes e documentários curtas de todos os tamanhos, inspiradores, para conversar com um diretor, com um fotógrafo, um cara que também é escalador, que vem realizando coisas muito bacanas, e um dos filmes que ele realizou estava no Rock Spirit desse ano, é chamado Origens, a Grande Escalada. Falou com a grande estrela desse filme, que é o Cezinha, o César Grosso, e hoje a gente fala com o diretor dessa história, que acaba de aparecer aqui na minha tela, Murilo Vargas. Tudo bom? Olá, tudo bem? Pô, muito prazer de estar aqui. Prazer Boa aí de todo tarde, mundo. bem-vindo. Poxa, é um prazer e uma honra minha estar aqui, poxa, num veículo tão importante e já tem tantos anos, né? É um prazer enorme aí estar aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você de falar com a gente. Eu estava aqui começando esse assunto, falando desse fim de semana super especial que a gente teve aqui em São Paulo, com uma versão pandêmica do nosso festival, do Rock Spirit, que há 10 anos traz histórias inspiradoras, não só de atletas, não só de performance, mas retratos e recortes desse mundo maravilhoso que a gente ama, da aventura, das montanhas, dos grandes feitos, da performance. E você é um cara que estava lá nesse festival, se não de corpo presente, pelo menos como pai de uma obra que a gente pôde curtir todo mundo junto lá. Queria falar um pouquinho então sobre esse filme, o Origens, a Grande Escalada. Você ficou feliz com o resultado? Foi muito tempo. Eu falei um pouquinho com o César Grosso, né? Ele me disse que vocês Aham. fizeram versões até chegar nessa final. Como é que foi esse processo, desde o convite para fazer isso até o que a gente pôde assistir esse fim de semana? Poxa, participar desse projeto aí, dirigir esse filme, foi sem dúvida um dos grandes aprendizados que eu tive, né? Acho que o feito por si, ele já diz muito, né? Uma via tão icônica, né? Uma via que foi conquistada há 40 anos, então existia uma história tão grandiosa por trás não, do feito, né? Por si próprio, que eu acho que foi muito gratificante mesmo, né? Dirigir esse documentário e participar e poder contar e colocar e traduzir isso em imagem e contar essa história tão bonita realmente do César, né? O César tem uma história tão fantástica dentro do mundo da escalada, então acho que juntar tanto um personagem que tem toda a história dentro do montanhismo, né, e principalmente do mundo de escalada de competição, e ao mesmo tempo traduzir isso em imagem, um projeto outdoor, e num lugar que é ícone do montanhismo brasileiro, que é a Pedra do Baú. Acho que foi muito especial, sem dúvida, e ao mesmo tempo difícil, porque foi um projeto que demandava muito da gente do ponto de vista físico, porque o tempo não era a gente não viveu as melhores condições durante esses 22 dias de projeto do César. Então, e eu acho que foi muito legal isso ter acontecido também, porque eu acho que trouxe um drama
que precisava ser contado no filme, né? Daquela experiência toda que ele vivia, das frustrações de diversas vezes ir para a montanha, tentar escalar e às vezes começar a escalar e de repente chegava uma chuva, né? Uhum. Então foi uma série de fatores que eu acho que trouxe um carinho muito especial mesmo, né? E eu fui muito feliz, né, de subir esse vídeo e participar do Rock Spirit, um evento que tem toda a singularidade, né? Um evento que já acontece há tantos anos e é muito forte no eixo Rio-São Paulo, principalmente. Então foi muito especial mesmo. Acho que é uma honra estar expondo um filme desse num festival tão renomado aí. É uma pena que a gente está vivendo uma época pandêmica, né? Que a gente está, infelizmente, aí tendo que privar de muitas coisas, mas é muito especial mesmo contar essa história. Eu acho que eu senti muita felicidade mesmo em expor e realmente eu acho que foram inúmeras etapas, né? Não só a etapa de gravação, mas o pós-produção ele demorou também um certo tempo, né? A gente fez alguns primeiros cortes, aí a gente foi ajustando para contar, né, de uma maneira bem original e bem autêntica mesmo, que era o objetivo nosso desde o início. Quero Uhum. contar com uma autenticidade o que realmente aconteceu durante aqueles dias, o tamanho do desafio, né, um pouco da história desse atleta, e aí a gente conseguiu até resgatar, né, eu agradeço a todo mundo realmente que participou do filme, diretamente e indiretamente, porque teve pessoas que conseguiram resgatar arquivos do César, né, de anos atrás, então foi muito especial poder colocar tudo isso dentro de um documentário e traduzir esse feito. Então, eu acho que o fim do projeto foi muito especial, porque a gente teve assim, uma aceitação muito legal, a gente teve um patrocinador, né, que é a Prudential, que entrou com toda a força também para a gente fazer esse vídeo virar, né, e entrar nas telas e ir para a televisão. Então, foi muito especial mesmo tá gravando esse projeto, né? Eu já tenho alguns aí, mas eu acredito que esse, sem dúvida, entra aí na lista dos principais, daqueles que eu tive muito orgulho aí de estar dirigindo. O pessoal lá no dia da exibição do filme comentou muito, a gente teve vários comentários. Eu tinha um esquema com eles, eu estava apresentando, tinha um esquema com os carros que era, em vez de bater palma ou buzinar, que não podia, era dar farol. E Ah, poxa, não que teve muito legal. farol. Poxa, que legal. Fico muito feliz, Mas, porque realmente eu não tive a oportunidade, infelizmente estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu uhum, queria mesmo ter ido e legal de ouvir isso, até porque foi o mesmo feedback que a gente teve também, né, quando houve a estreia também no canal e assim, sim. parece que foi o vídeo com o maior número de compartilhamentos e likes dentro do mês, então acho que foi muito especial mesmo. Fico feliz que todo mundo tenha gostado. Eu acho que tem uma coisa que você disse há pouco tempo ali, quando a gente estava conversando, que é a necessidade que vocês sentiram de passar a máxima sensibilidade possível. Foi uma frase que você usou aqui. E eu acho Uhum. que isso toca as pessoas, né? As pessoas se conectam com essa emoção do Cezinha, com a dificuldade que é humana, né? Que você vê a Uhum. gente tem nossos ídolos, nossos heróis, os atletas são sempre retratados, em algum momento eles são sempre retratados de alguma forma muito superior, mas a Uhum. gente sabe também que as conquistas são sempre revestidas de humanidade, de falhas, de erros, de insistência, de dor, né? E acho que o filme consegue passar isso bastante. Eu queria só fazer aqui uma observação que você estava no Rio, muita gente, e você falou do eixo Rio-São Paulo, de fato o Rock Spirit teve sempre as suas edições sediadas em São Paulo, algumas no Rio, mas por conta da pandemia, um aspecto positivo é que dessa vez o Brasil inteiro vai poder assistir aos filmes entre os dias 21 e 31 no site do Rock Spirit. Então, todo mundo que estiver agora assistindo a gente aqui já fica sabendo que dá para fazer sessão pipoca ao longo de 10 dias. Dá para como é que fala? Maratonar. É, Maratonar Rock verdade. Spirit em casa. Pois Mas é. continuando a falar do Origens, eu falei dessa questão da sensibilidade. Quando o Cezinha te chamou para registrar esse feito, vocês não tinham ainda o roteiro que depois vocês viriam a ter. Então, esse é um processo um pouco diferente
do que a gente tem nos filmes convencionais. Em filmes convencionais você tem uma história, tem um roteiro, e aí você vai registrar e filmar e tal, e dirigir essa história. E eu acho que, eu te pergunto, se isso é uma característica muito comum dos filmes de aventura por conta do imponderável que a aventura traz. Geralmente você trabalha nesse esquema que é não saber muito bem qual é o roteiro por conta dessa imprevisibilidade? Eu acho que isso realmente, na verdade, eu diria que assim, eu sempre vou com um roteiro, um script já bem pré-definido de fato, né? Esse projeto mesmo, do projeto do César, a gente trouxe uma ideia, né, que era também de alguma maneira traduzir toda essa acessibilidade, né? Todo esse projeto, na verdade, quando a gente escutou o projeto do César, né, a gente falou assim, poxa, legal, como que a gente pode contar essa história? Isso mesmo antes de acontecer. Óbvio que imprevistos acontecem o tempo todo, Uhum, e isso realmente aconteceu durante esses 22 dias, porque foram muito mais dias do que a gente estava esperando. O próprio uhum, César tinha passagem para voltar, então a gente teve que remanejar, e aí ele conseguiu com o patrocinador dele remanejar todo o script. uhum, Mas quando eu vou para qualquer tipo de trabalho, eu sempre vou com algum script na minha cabeça daquilo que eu quero contar. E eu também, óbvio, permito também que esse script mude de acordo com também com o que o atleta quiser falar, qual tipo de formato e linguagem que ele também queira, né, de alguma maneira se colocar no filme. uhum, Óbvio que não fugindo daquele enredo, né, que seria de uma aventura, uma busca de uma aventura já pré-determinada, que era isso do César, mas na verdade esse projeto ele houve sim uma roteirização, né? A uhum, gente teve uma ideia, né, que foi roteirizada na verdade pela Ana Paula, que inclusive é minha esposa, e foi uma ideia que era trazer essa sensibilidade, esse drama por trás de uma coisa que a gente ainda não sabia. Então era muito difícil a gente realmente saber, mas a gente queria colocar aquelas as imagens que a gente fez de sombreamento com a luz por trás do atleta enquanto ele estava alongando, tudo aquilo ali já era de certa maneira planejado, já estava dentro de um roteiro. é, E a gente, óbvio, queria encaixar ele num momento que trouxesse toda aquela dramatização do filme. uhum, E foi muito especial que o filme teve esse drama intenso e que perdurou durante muito tempo, e principalmente a própria confiança mesmo do atleta, né? Porque o César, em alguns uhum, momentos, ele começou a se questionar se realmente seria possível, se ele conseguiria. E eu acho que ninguém da equipe, nem tão eu quanto o próprio Eliseu, que participou assim, efetivamente, né, o Rosinha, enfim, uma equipe que também em alguns momentos foi com ele até a pedra, né, às vezes teve dias que nem eu mesmo estive com ele, e ele foi uhum, lá porque ele queria treinar mais para vir, para se encaixar, então eu acho que ele criou essa dúvida nele e foi muito legal ele ter criado, porque realmente a gente conseguiu trazer uma dramatização ainda maior para o filme, se ele realmente iria acontecer. E sim, ao longo disso a gente foi gravando para que isso tivesse, né, materializado em imagem. Então, apesar desse filme não ter sido assim roteirizado desde o início, existiu sim uma roteirização de como encaixar algumas cenas ao longo do documentário todo, porque 25 minutos também contando de um único lugar, às vezes fica muito massivo, então uhum, precisava resgatar, e por isso que a gente resgatou não só um pouco da história do atleta, né, da vida dele, mas também um pouco da dramatização. Então houve sim uma roteirização, mas isso muda muito ao longo de cada filme, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer, né? Uma expedição, sempre eu participo de muitos projetos de escalada que são realmente novas conquistas ou repetições de ver que nunca ninguém fez, quase que você não consegue prever isso e realmente é impossível você prever isso, mas de alguma maneira você consegue pré-planejar e se isso não for acontecendo da forma que você gostaria, você vai transformar essa história em uma nova história. E aí é uhum, sem dúvida talvez um desafio ainda maior, mas eu acho que eu e o resto da equipe sempre acreditou no potencial do César nesse projeto, apesar da gente também desconhecer, né? uhum, E ao longo dos dias que a gente via ele evoluindo na via, a gente viu que era capaz, sabe? Assim, eu falei assim, não, esse cara vai mandar. O cara treina muito, ele tem, e eu já conheço tantos anos, né? Então, eu em momento nenhum eu deixei de acreditar nele. Eu falei assim, cara, ele vai mandar, ele vai mandar. Então, foi muito especial mesmo, assim, eu acho que essa união, assim, de todo mundo para fazer esse projeto acontecer, sabe? Assim,
foi realmente gratificante. Então, disso que você me fala, eu entendo o seguinte, que sempre tem, sim, uma ideia principal, Uhum, que é a ideia régia de uma aventura, e pelo que eu entendi, no caso do Origens, a ideia de vocês já era a ideia de retratar o drama de uma pessoa tentando mandar uma via, porque uhum, você, como escalador, já sabia que isso é uma questão de insistência, que isso exige muitas tentativas, não é de primeira que se faz algo assim. uhum. Então, vocês já previamente tinham a ideia de dar uma dramatização, mas eu entendo também, então, da sua fala, que os filmes de aventura, dá para se dizer que eles têm um roteiro um pouco mais elástico por conta da Uhum. própria imprevisibilidade que a aventura impõe. É certo Sem isso? dúvida, certíssimo. Acho que é isso mesmo. E óbvio, requer muito planejamento, né? Um planejamento prévio mesmo, e que depois ele vai ajustando conforme o decorrer do vídeo. E eu acho que isso que torna, né, um documentário também interessante quando são propostas de aventura desse tipo de proporção, né? Que você não sabe o Uhum. caminho. E você já Mas, teve você já fez vários, a gente está falando do Origens, mas a gente estava conversando um pouquinho, desde 2014 você começou a trabalhar registrando esse mundo que você já amava, né? Você era e, escalador por origem há muito é, tempo. E a partir de 2018, então, você para de ter vida dupla e que você tinha outro trabalho também, além de trabalhar como diretor e cinegrafista, e abraça essa causa inteira, né? Então a gente está falando de já um período em que você produziu outras coisas e tem outros projetos. Alguma vez você chegou com um roteiro e mudou completamente a história por conta da captação daquela história, enfim, dos imprevistos que rolaram? poxa, aconteceu sim. Inclusive é um que vai ser tem um spoiler aí, aproveitar o momento fazer um spoiler um dos documentários que vai estrear em outubro, que é da conquista de um dos highlines, provavelmente eu acredito que seja o highline mais difícil do Brasil, que fica localizado na Agulha do Diabo, lá na Serra dos Órgãos. Então já é uma montanha que de certa maneira já é relativamente difícil, né? Uhum. Não tão tecnicamente, mas realmente uma montanha, um cume muito pequeno, e foi uma conquista liderada por mulheres. Eu acho que esse foi um dos projetos que me motivou muito, primeiro para trazer toda essa pauta e a importância de dar mais voz, de ter mais, né, protagonistas mulheres, né, liderando esportes e novas conquistas. Então foi muito legal de estar executando esse projeto. Mas a gente teve uma fatalidade muito atípica no início do projeto, porque a gente teve um amigo que, infelizmente, ele caiu durante uma das caminhadas para chegar na base da via e teve uma fratura, quase uma fratura na Caiu, costela. despencou ou caiu Não, tropeçou e se machucou? então, ele caiu em cima de umas pedras, como se fosse uma carrasqueira, e ele saiu rolando em cima das pedras e trincou um pouco a costela, teve alguns arranhados, enfim. Uhum. E ele era a minha dupla, inclusive para a gente filmar a equipe, né, das meninas, e isso, das meninas, não, da dupla que vinha para escalar. E isso Uhum. acabou acarretando um grande problema. Primeiro, porque assim, a gente perdeu uma pessoa da equipe, que obviamente tinha que dar toda a atenção e cuidado para ele ser retirado da montanha com segurança, e ao Uhum. mesmo tempo colocou em risco o projeto, né? O filme, o documentário e a própria conquista do Highline. Então a gente teve que, obviamente, o momento naquele momento a prioridade era, sem dúvida, resgatar ele. Então a gente fez todos os procedimentos, então desde um alinhamento deu com o restante da equipe para que a gente pudesse ter um resgate de helicóptero, porque ele não teria condição de andar os 16 quilômetros mais ou menos de caminhada para chegar até a porta do parque. Uhum. E a gente foi muito bem amparado, não só pelo parque, como pelos próprios bombeiros. Então a gente teve um resgate de helicóptero no meio de um projeto, Uhum. e isso acabou atrasando o projeto em alguns Mas dias você também. registrou isso? Isso tudo registrado, vai sair tudo no documentário que vai estrear agora em outubro. Já tem nome? E então, essa é uma dúvida que a gente tem, mas inicialmente vai chamar Mulheres em Equilíbrio, mas ainda está em aprovação, porque tem a questão de legalização de nome e tudo, mas eu acredito Certo. que seja esse nome.
E é um projeto que, poxa, foi uma honra enorme de dirigir e de participar, além de a gente ter assim, uma história tão linda e rica e de uma conquista. Então, esse fica aí como talvez o projeto que mais fugiu do meu controle, né, do controle do lado de produção Ah, e que levou, né, um risco enorme para o projeto, mas que, graças a Deus, no final das contas, a equipe toda se uniu e quis fazer por ele mesmo, falando, não, a gente vai até o fim desse projeto e vai ser pelo Diogo, né? Então foi muito legal realmente ter essa dificuldade, né? Eu acredito que todo projeto que a gente tem, a gente sempre surge algum desafio, né? uhum. Mas esse foi um desafio que envolveu um risco muito grande, então foi bem difícil lidar com ele. Mas graças a Deus deu tudo bem e ele vai estrear aí em outubro aí no canal Off. Aí eu vou, obviamente, fazer bastante spoiler aí antes da Demais, estreia também. muito legal. E um dos fotógrafos e diretores também mais conhecidos do universo da aventura é o Jimmy Sheen. É, Ele sempre impressionou todo mundo que começou a ter contato com as imagens dele por conta da técnica que ele tem. Ele é um baita tudo, ele é ótimo escalador, ele esquia, ele é montanhista, ele tem muito conhecimento do universo outdoor, o que permite a ele estar em locais e posições e tal que nenhum outro estaria para fazer registros que também não sairiam se não fossem aquele cara. Então, uma das características dos registros de natureza, de aventura, é ter por trás um cara super técnico, né? É que é essa coisa de que não dá para você ser, você não basta você ser um super fotógrafo, você tem que ser um fotógrafo escalador, né? Ou montanhista, ou é, esquiador, ou o que quer que seja. Então, eu queria saber se, primeiro, se o Jimmy Chin é um cara que te inspira nesse sentido, e e se você também tem essas múltiplas habilidades, além de escalador, eu sei que você é por essência escalador, mas de que maneira esse repertório outdoor te coloca em lugares que não te colocaria? é. Bem, é difícil falar de qualquer filme outdoor e não mencionar o nome também do Jimmy Sheen, né? Sem dúvida é uma grande inspiração para mim, é um cara que ele é multitask mesmo, é um cara que ele consegue escalar em gelo, escalar em rocha, né? E conseguir, obviamente, se posicionar muito bem em qualquer ambiente que ele for colocado. Então é sem dúvida uma das grandes inspirações. Eu acho que ele, inclusive, conseguiu colocar num patamar de cinema, né, a Uhum, escalada, coisa que ninguém nunca havia visto antes, né, um documentário de escalada e ganhar um Oscar. Então, uhum, não tem como não falar de um cara que chegou nesse patamar. E óbvio, tem também outros ídolos, né, que eu acredito seja o top um do mundo, na minha opinião, e foi minha maior inspiração até hoje, que é o Keith Ladzinski. Keith, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto e eu agradeço até hoje por essa oportunidade. Foi ele quem abriu todas as barreiras que eu tinha na minha mente sobre o que poderia ser uma produção fotográfica, produção cinematográfica no mundo outdoor, porque uhum, ele conseguia colocar e levar e trabalhar com equipamentos extremamente pesados em ambientes que são selvagens, que eu nunca imaginaria isso ser possível. Então, uhum, hoje eu dedico e eu trabalho com todos esses equipamentos de luz e etc. nesses ambientes outdoor, coisa que eu nunca imaginaria graças a ele. Foi de um trabalho que a gente fez para a Adidas há muito tempo, né, em uhum, 2014, se não me engano, ou 2012, se eu que acho que foi um dos meus primeiros trabalhos aí profissionais, e uhum. foi realmente especial, assim. Então, acho que ali foi uma mudança de visão e que transformou muito da minha carreira, muito o que eu sou hoje no mundo audiovisual mesmo, por conta disso. Uhum. E então, e aí respondendo também sua pergunta com relação à parte técnica, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a minha formação como escalador, toda a dedicação que eu tive como atleta de escalada durante, né, quase 20 anos, eu escalo desde 2001. Então, quase 20 anos de escalada, sem dúvida, formou muito o que eu sou hoje, profissionalmente e tecnicamente, né? Eu acho que nesse meio, você precisa misturar os dois lados, sem dúvida, tanto o lado técnico da escalada, né, para você conseguir se posicionar ou até mesmo caminhar ou se colocar numa determinada situação ou
posição, ou está mesmo confortável, né? Eu acho que eu tenho um conforto muito grande para trabalhar em altura, justamente Uhum. por toda essa formação. E isso, sem dúvida, facilitou. E, óbvio, a gente trabalha também em todas as ciências. Então, eu também pesquiso e procuro aprender muito do mundo audiovisual, né? Então, e isso, juntando os dois, eu acho que facilita muito para você ter habilidade para ir para esses lugares. Então, eu acredito que a minha bagagem de escalada me faz me colocar em situações ou ambientes que poucos iriam, vai, que talvez não tivessem uma familiaridade com a escalada, sem dúvida ia passar por muito mais dificuldade do que eu passo, né? Então, e eu acredito mesmo que a visão de um escalador para um filme de escalada é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai dar atenção àquela imagem ou àquela garra, às vezes, que às vezes alguém que apenas cinegrafa não vai ter essa mesma sensibilidade, né? Então, Uhum. e não só da questão de se posicionar, das técnicas que vai usar, né? Uhum. Até porque assim, eu já vi muitos trabalhos, eu vejo que e acontecem também, então acredito que tem pessoas que podem ser colocadas em alguns ambientes também e ajudadas, mas se você tem uma autonomia de você próprio gerenciar o seu risco, gerenciar a sua função e não precisando de outras pessoas para te colocar nesse lugar, sem dúvida vai facilitar e vai, né, facilitar e agilizar uma produção. Principalmente esse filme, o do César, assim como diversos outros também, a questão da autonomia na montanha é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes você vai precisar sair repentinamente da montanha, né? Por questões de raio, enfim, o tempo. E às vezes você não ter a sua autonomia para você sair sozinho, você vai colocar você em risco, assim como outras pessoas. Então, nesse trabalho que a gente fez, né, tanto eu, quanto o Eliseu, quanto o Cezinha, em determinados momentos a gente acordou, não, vamos só nós três, por isso, por aquilo, porque se precisar sair rápido da montanha, a gente vai ter condição de sair rápido da montanha. E a gente Uhum. estava numa época que tinha muita chuva mesmo, então, e mudava o tempo, assim, era uma questão era muito rápido, você tem ideia, às vezes Viável. eu levanto, a gente às vezes lá embaixo da montanha, assim, dirigia, levantava o drone, já via a tempestade, falei, cara, tá vindo. Era questão de 10, 15 minutos, a gente já estava Uhum. tomando chuva de granizo, a gente tomou lá, pra você ter uma ideia. Então, tudo aconteceu muito rápido. Então é importante ter esse trabalho técnico para registrar esse tipo de projeto, né? Eu acho que é super importante. E quais foram os momentos mais desafiadores, tecnicamente, desse projeto do Origens? Olha, o Origens, ele realmente ele exige muito tecnicamente do cinegrafista e escalador pelo fato de ser uma via cuja negatividade da via, né, ela é muito grande, é um teto, literalmente. Então, a pessoa escala aqui. Então, quando eu fui me posicionar, eu ficava no ar. Então, era muito importante ter dois pontos de apoio. Um que ficava suspenso, né, que me segurava nas alturas, e precisava de um outro ponto de apoio, de forma que a corda não ficasse rodando, porque senão como que você filma Bate em rodando cara. e ali tem um túnel de vento muito forte. Você vê que em algumas imagens que eu até postei do make-off, eu ainda de casaco, era um vento que entrava ali, então por isso que eu tive que usar também o próprio estabilizador eletrônico, né, esses rolinhos da vida, justamente para que eu conseguisse manter a câmera parada, porque com a mão era impossível, era muito vento, muita rajada, então o tempo inteiro eu ia conseguir estar tremendo. Então, para ter aquelas imagens paradas, igual a gente acabou Uhum. conseguindo, exigiu muito, tanto desse lado, então era importante ter uma equipe alinhada também para entender do que eu precisava, um ponto de coragem a mais para colocar, para que eu pudesse ter uma estabilidade maior. Então, eu acredito que a maior dificuldade técnica, sem dúvida, foi me colocar numa posição e me estabilizar de forma que eu não ficasse rodando, né, e pudesse gravar ali a subida e a escalada dele de uma forma bem fluida. E eu acho Uhum. que isso a gente conseguiu, né? A gente teve que fazer isso umas duas vezes, mas foi muito legal assim ter gravado isso e ter concluído dessa maneira. E você pensa, claro, por você, você só fazia filmes de escalada, que é a sua maior paixão e é também o esporte com o que você tem mais afinidade, né? Você Uhum. acha que o mercado da escalada e o crescimento do esporte no Brasil vão te permitir ser esse cara super especialista e um diretor super, uma coisa super nichada? Você acha que a tendência é essa? Ou você
já pensa em planos B, quer dizer, outras coisas que você pode registrar também, outros tipos de trabalho que você pode fazer? Eu confesso que assim, eu sempre apostei na escalada e é a minha grande paixão, é meu esporte de coração mesmo, mas Uhum, eu sempre repenso em ampliar um pouco o leque, né? Eu apostei muito esse ano que a escalada seria a bola da vez, por uma questão de ter né, que teríamos a estreia das Olimpíadas, da escalada dentro das Olimpíadas, coisa que não aconteceu por uma questão pandêmica. Então tudo isso fugiu um pouco da expectativa que eu tinha para a escalada. E aí confesso que ainda vivo situações difíceis com relação a rentabilizar, conseguir de alguma maneira um retorno, né? Porque a gente não, dentro da escalada, enfim, esportes de montanha highline, esportes de montanha em geral, uhum, o envolvimento, as marcas ainda estão num estágio ainda embrionário, eu diria, né? A gente uhum, teve a Prudential fazendo uma primeira aposta dentro desse mercado audiovisual, levando a escalada como sua base publicitária. uhum, Aí agora, recentemente, fiz mais um trabalho escalado que foi muito legal, né, com a cerveja Patagônia. Então, uhum, eu acredito que mais marcas estão, sim, fazendo esse movimento, né, e entendendo que o mercado escalado ele é tão aspiracional quanto é o surf, né? A sim, escalada dentro de um mundo de trekking, de caminhada, enfim, é sem dúvida o esporte aspiracional, assim como é o surf, né? Se a gente olha aqui dentro do surf, menos de 5% são realmente praticantes, a mesma coisa que a gente entende da escalada, né? Eu, como uhum. praticante, entendo e que sempre tem um aspecto aspiracional. Então, eu quero continuar, sem dúvida, apostando na escalada, quero ser ter esse diferencial, né, e continuar aproveitando e navegando dentro dessa onda, mas eu Uhum. não me limito a estar exclusivamente dentro desse mercado. Eu quero, sem dúvida, sair, quero ampliar. Então, assim, já tem um tempo que eu estou buscando algumas alternativas, né, dentro tanto do skate, acho que é algo que eu gostaria muito de explorar Uhum. quanto na bicicleta também, né? O mountain Gente, bike é um esporte super que eu tive, difícil que de. são Eu sempre achei exatamente, muito difícil. Não eu, porque eu não sou diretora, mas digo assim, trabalhei com skate muito tempo e sempre que eu tentava fazer alguma gracinha, de tirar uma foto, de fazer um videozinho, não adianta você fazer isso daqui, você não pega é, a cena, é muito é bem complicado. difícil. Não, é bem Agora, difícil, é um por esporte outro rápido, lado, né? é muito rápido e ao mesmo tempo é É. tão plástico, né? É um esporte Uhum. tão bacana de registrar, mas você tem que ter uma técnica absurda. E você falou do surf enquanto a gente estava falando sobre essa característica de você precisar de uma pessoa que seja escalador para poder registrar a escalada, o surf também pede muito isso, né? Porque os câmeras subaquáticos eles precisam surfar e entender da onda e também ter resistência no mar e conhecer o mar e saber se virar e gravar no mar, enfim, registrar tudo isso. Então, eu também tinha feito esse paralelo aqui na minha cabeça, É. em nível técnico, né? Mas o skate também tem alguns desafios, algumas especificidades, mas não envolve risco, como envolve o surf e a escalada, que realmente envolvem um risco ali de estar na água, de estar na altura, né? É. E, enfim, eu acho que tem outras modalidades que exigem menos esse know-how na pele mesmo, como o surf e a escalada exigem, né? E Mas o próprio surf é algo que também me instiga muito. Acho que eu sempre fui um cara que eu gosto meio às vezes, também de me desafiar também. Então, eu sim, sempre quis, eu acabei não ainda migrando para uma questão também de investimento, por conta de caixa estanque, então muda também um pouco o escopo de equipamento. E é difícil você querer fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo. Então, você acaba tendo que também dar uma especializada. Mas sempre foi um sonho meu também de, em algum momento, vou ainda migrar para fazer alguma coisa aí no mundo aquático, sem dúvida. Que sempre é uma das minhas paixões também, né? Surfar e tudo. e agora eu queria falar um pouquinho com você dessa história da evolução técnica, né? Uma coisa que a gente conversou um pouco antes. Você era escalador, gostava de registrar as suas aventuras ali na escalada, e leva um tempo até que você possa, de fato, trabalhar com isso. E esse tempo também ele coincide com a própria evolução tecnológica, que permitiu que muitas pessoas pudessem começar
a fazer seus registros e registrar suas histórias, graças ao equipamento, que se tornou um equipamento mais simples e mais barato. Então, eu queria saber como é que foi essa sua entrada como diretor, o que é que você tinha, como é que você começou, com que equipamento, de que jeito, como é que você evoluiu junto com essa tecnologia que hoje está mais acessível para todo mundo? Eu sempre, assim, eu acho que o início da minha carreira já foi num mundo digital, de certa maneira, né? Que já foi uma mudança bem significativa aí na indústria audiovisual, né? Quando os trabalhos migraram de uma gama de filme para o mundo digital. Uhum. E eu confesso que assim, eu nunca vi uma corrida tão maluca quanto é a corrida tecnológica de equipamentos de audiovisual. É insano realmente a gente acompanhar e eu tento, né? Eu tento de todas as maneiras acompanhar as mais incríveis evoluções dessa indústria, né? Eu acho que vem facilitando cada vez mais, né? Os equipamentos de consumo estão tomando uma proporção tão grande dentro do mercado audiovisual, que gerou-se, sem dúvida, uma oportunidade para pessoas que, de certa maneira, começaram de uma maneira amadora, mas viram um potencial para ir para um mercado profissional. Então, isso aconteceu e vem acontecendo, né? O mercado ele ampliou não só do lado técnico, equipamento, mas também quanto do mercado de redes sociais, de fato, né? Porque hoje você vê que um atleta ele disputa também um espaço no mercado com os famosos influencers digital, que às vezes não são atletas, mas que têm uma, né? Eu particularmente eu sempre defendi o lado do atleta, né? Eu sempre quis reconhecer o lado do atleta, mas eu acredito que isso tudo é uma questão, é uma mudança tecnológica mesmo, né? Desde a questão das redes sociais quanto dos equipamentos. Então, o diferencial, sem dúvida, vai ser, né, na sua técnica. Óbvio que equipamento faz diferença, faz, né? Se eu falar que não faz, seria um tiro no pé eu falar isso, porque eu insistentemente continuo renovando equipamento em equipamento e troco, e os equipamentos vão ficando cada vez mais caros e maiores, por incrível que pareça. Então, assim, a gente sempre pensa, fala assim, hoje em dia tem drone pequenininho, tem, mas ele nunca vai trazer o mesmo resultado de um drone gigante, né, que tem uma tela, um sensor maior. Mas ele te permite, de alguma maneira, atender um mercado de telas pequenas, né, um telefone celular, principalmente. Então esse mercado é um mercado que ele realmente ele abriu grandes oportunidades para um mundo de amadores que existia, que decidiram, de certa maneira, migrar para esse ramo, e, ao mesmo tempo, o mundo das redes sociais também pediu isso, demandou um pouco de mais conteúdos, né? Então, acho que isso tudo meio que se uniu de uma maneira, né? Um lado tecnológico da evolução dos equipamentos cinematográficos e fotográficos, etc., junto com a necessidade das pessoas de estarem nas redes sociais. Acho que isso fez que foi como uma bola de neve para o mundo digital, porque hoje você vê conteúdo sendo feito de todas as maneiras, né? Eu mesmo já usei o telefone celular, o próprio telefone celular entrega um resultado muito bom. Então, eu acredito que esse é um caminho natural e eu acho que quem não conseguiu ainda se adaptar, né, igual eu confesso, eu tenho uma limitação aí também para falar de frente à TV, aqui, igual aqui agora, que eu fico um pouco tímido às vezes, mas porque realmente eu ainda não sei se eu estou tão adaptado a esse novo mundo, né? Mas eu acredito que é uma evolução natural e que precisa, né? As pessoas agora querem entender um pouco mais do lado do trabalho, né? Tanta gente, eu recebi tantas perguntas, assim, desde o Origem e outros documentários de Fortaleza, as pessoas querem entender como é feito e querem ver também quem fez, como fez, né? Não só as dúvidas com relação a equipamentos, quais equipamentos usam, quais lentes usam, quais luzes foram usadas, né, e etc. Mas eles querem também ver um pouco da vida desse cara que foi lá e filmou e como ele filmou. Então, eu acredito que tudo isso, não só o lado tecnológico, mas o lado da adaptação para essa rede social, andam juntos. Eu acredito que andam juntos, sim, e é isso que faz o mercado hoje do momento. Então, por isso que criou-se também uma lacuna muito grande para um mercado intermediário,
né? Que foge da linha de cinema, mas também não é o beginner, mas está ali querendo, né, evoluir nos seus trabalhos, né? E eu acho que isso é muito legal mesmo, assim, para a evolução de tudo e para todo mundo evoluir, né? Eu acho que é uma competição, aumentou a competição de certa maneira. Mas a diferença, eu acho que é uma das diferenças, né? Enfim, tem o nível técnico, obviamente, mas tem uma diferença também de abordagem. Eu acho que Uhum, quando a gente. Todo mundo pode falar sobre o que quiser, claro, mas quando você vê um especialista falando, é diferente, sobre qualquer assunto. uhum, é, E também tem as várias maneiras de se abordar um mesmo assunto. E até era uma das coisas que eu queria te perguntar, uma pergunta que eu fiz recentemente para a curadora do Rock Spirit, a diretora do festival e que faz a curadoria dos filmes, André Estevam. Ela está acostumada a receber um volume absurdo de filmes que tentam entrar no festival todos os anos e de filmes nacionais também, né? E uhum. a gente viu ao longo desses 10 anos o desenvolvimento técnico e também de narrativa desses filmes nacionais. Mas eu fiz uma pergunta para ela que eu estendo a você, que que temas ou que tipo de abordagens ainda está faltando a gente ver na nossa produção audiovisual voltada para os esportes de natureza? Acho que é muita coisa Olha, que repete, por isso que eu te pergunto. não, eu acredito que a gente tem algumas barreiras, né, assim, para evoluir no âmbito audiovisual, principalmente no mundo outdoor, que eu chamaria de extremo, né, em ambientes de montanha e etc. Primeiro é a acessibilidade mesmo a equipamentos. Então, quando eu comentei equipamentos, muda a característica do filme, muda, sem dúvida, né? Uma câmera grande e cara não vai entregar o mesmo de uma câmera pequena, barata, né? Não Uhum, existe milagre, não existe mesmo. Não é uhum, rocket science mesmo, é realmente investimentos e resultados desse investimento, é retorno desse investimento. Então, eu acredito que a acessibilidade a equipamentos, né, no Brasil é sem dúvida uma grande dificuldade. A gente num momento desse que a gente está vivendo com o dólar, com a taxa cambial tão alta, então assim, investir em equipamentos é muito arriscado, né, muito arriscado. No Brasil, onde a gente tem também, de certa maneira, uma propensão a roubo muito maior que fora, acho que essa é uma das grandes barreiras para crescer o mundo audiovisual aqui, uhum. comparado ao mercado americano, que, poxa, é muito mais atrativo, né? Tanto que todo mundo sai daqui para ir para fora para comprar e por inúmeras razões, né? E óbvio que existe o lado ruim de da gente não incentivar o mercado local, mas a gente também não tem esses materiais, né? Esses Uhum. equipamentos tão especializados aqui, então acaba tendo que buscar fora. Então, eu acho que essa é a principal barreira, mas existe também o lado de que todo mundo quer fazer, mas às vezes não estudou, não fez um trabalho de casa, né, sobre tudo. E eu posso falar por mim mesmo, eu também comecei assim. Acho que o caminho natural para todo mundo Começa, começa por algum lugar, né? como tem que começar por algum lugar e começar, às vezes, pagando o risco de não ter estudado, né? De querer, enfim, evoluir. Então, eu acredito que essa vai ser a grande diferença, né, daqui para frente, nesse mercado competitivo. Vai ser, né, realmente quem opera, quem sabe fazer um vídeo, né, com uma certa qualidade, trazendo a cinematografia, e todo esse estudo que existe por trás para entregar um produto melhor. Mas, enfim, então eu acredito que seja essa a diferença. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que era isso, né? Eu estava querendo saber sobre temáticas. Eu acho que Ah, às vezes a gente que recebe a Andrea, por exemplo, uhum, que é curadora verdade. do festival, recebe coisas que falam mais ou menos de um jeito parecido. O próprio Off, que é um canal tão importante Uhum, para todo mundo e para a produção dos documentários e dos filmes de vida ao ar livre, também deve ter essa mesma dificuldade, sim. que é não se repetir tanto, né? Que é uma Uhum, coisa mais fácil quando você está fazendo ficção. é, E quando você tem um mercado muito nichado, que é o nosso caso, quer dizer, se você fala de aventura, de vida ao ar livre, você precisa ter muita criatividade para conseguir falar de maneiras diferentes sobre isso. E aí eu fiquei pensando se tinha algum tema que você gostaria de ver retratado de uma maneira mais diferente, mais original, dentro dessa gama de possibilidades do universo ao ar livre.
Hoje em dia eu acredito que assim, né, pelo menos os filmes que a gente vê de fora, sem dúvida eles trazem assim muitas inovações, né, principalmente na temática. E eu falo bastante mesmo com o próprio canal Off, e eu super entendo assim a Uhum. necessidade e a linguagem e como eles precisam de alguma maneira de retratar histórias relevantes, né? Eu acho que até não só tema, linguagem, mas as histórias precisam ser relevantes. Então, é uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, que às vezes quando eu vou produzir, que não basta apenas ter, né? E aí eu escuto, inclusive, de cinegrafistas e parceiros com quem eu gravo muito, né? Recentemente eu ouvi até do Pedro França, que é um parceirão meu, de que, poxa, gravar cenas bonitas, muitas pessoas sabem. Né? Agora, Uhum. contar uma história que é talvez um caminho, um passo, que é o desafio, né? Uhum. Porque precisa, não basta você só ir ali e registrar um feito. Acho que existe sempre precisa de uma história por trás, né? O que que motivou essa pessoa a estar ali, né? O que que isso significa para ele. Eu acho que trazer esses temas, né, e traduzir essas histórias por trás é que é o grande X de Uhum. gravar um documentário, né? Porque Uhum. você precisa de alguma maneira cativar a atenção desse telespectador e não E é há através outra das, maneira. Perdão, cortou. e é através das histórias, eu acho. Exatamente, as histórias precisam ser relevantes, precisam ser importantes, ou precisam ser emocionantes, né? Então, isso aqui é o grande desafio, e é um desafio que eu mesmo tenho para todos os projetos que eu tenho. Eu falo assim, beleza, tá legal, as imagens estão lindas, mas cadê a emoção? Tá faltando aquele X. Então, eu fico tentando, às vezes, trabalhar muito esse ponto, porque no final das contas, o que vai trazer ou manter as pessoas assistindo o seu filme ou não, né? Então, Uhum. agora de temas de fato assim de novidade, eu acredito que cada vez que eu assisto assim novos documentários me surpreendo cada vez mais. Então, Uhum. eu vejo que existem muitas histórias com temas fictícios e que eu tenho gostado bastante, que eu nunca fui nessa linha. Uhum. E tem vídeos também com narrativas que estão cada vez mais imersas assim dentro do personagem, que foi até a ideia de gravar o Origens também. Era traduzir apenas através de narrativas de pessoas, mas sem colocar essas pessoas e contar o que seria esse feito. Né? Uhum. Então, eu sempre tento buscar isso. Às vezes é difícil, porque não é tão fácil a gente trazer toda a dramatização e emoção quando a gente tem tudo um pouco já esculpido na nossa cabeça, né? Uhum. Mas esse é um desafio. Então, realmente, assim, eu não vou lembrar agora de um tema específico que falte, mas até porque assim, todos os vídeos que eu tenho assistido de fora assim, tem cada vez mais me surpreendido, assim, não só pelo equipamento, técnicas mesmo, e pelas histórias mesmo. Os enredos estão realmente muito ricos, né? Então, por isso é que eu venho me tentando trabalhar um pouco esse enredo mesmo, que eu acho que isso é que é o diferencial e o que faz a diferença hoje nos filmes. Você falou um pouquinho do. A gente estava falando aqui um pouquinho do off, você falou de redes sociais e do poder delas para conseguir colocar essas histórias no mundo, né? E eu Uhum, também falei do Rock Spirit, eu acho que são três tipos de canais muito diferentes, né? Canais no sentido literal mesmo, quer dizer, de uhum, onde a partir de onde essas histórias podem ganhar mundo, né? uhum, E ao mesmo tempo eu penso que é pouco ainda. A gente tem o Rock Spirit é o único festival do seu tamanho, da sua importância e tudo aqui no Brasil. E a gente faz o possível para ter um alcance grande o suficiente para levar essas histórias ao maior número possível de pessoas. O canal off é super importante, mas é o único do seu uhum, tipo na televisão. E aí vem sim as redes que são democráticas, mas também não fazem um filtro, não tem não selecionam tanto, né? uhum. Fico te perguntando, a gente precisa ter mais lugares aonde as suas obras, as obras de outros diretores voltados para a vida outdoor possam estar? Ou o caminho será que é cada um ser o seu canal e cada um colocar no seu próprio canal as suas histórias? É uma ótima pergunta. Eu acho que eu vou responder ela em duas etapas. Uma, eu acredito que quanto maior o número de canal, acho que é melhor para o mercado, né? Aumenta a competitividade, principalmente entre
marcas, enfim, e abre mais oportunidades, né, para que mais marcas possam ter uma mesma base publicitária, né, seja em montanha, enfim, em algum outro quesito específico. Mas eu acredito que existe também uma questão cultural mesmo, né, das pessoas, o próprio mercado mesmo, se fazer a roda girar, né, porque eu falo especificamente porque assim, o mercado de artigos e filmes de montanha, esporte de montanha, ele no Brasil ele é muito pequeno. Primeiro, por uma base, né, financeira, porque é um esporte que relativamente exige um certo investimento, então ele, de certa maneira, tem um bloqueio. E que eu acredito que a gente precisa. E também existe um outro lado, que é um lado cultural, né, das pessoas fomentarem mais, divulgarem mais, participarem mais desses canais, né, de outros esportes e não entrar naquela nicho que as pessoas acreditam, que muita gente acha que pô, o Brasil é só futebol, né? E não é. Então, acredito que as pessoas que gostam de futebol poderiam também participar de outros esportes. Eu não estou falando unicamente de esportes de montanha, não, mas diversos outros, desde né, dos esportes olímpicos, enfim, atletismo, enfim. Porque eu acredito que todas essas pessoas elas precisam ser apoiadas, sabe? Os atletas precisam ser apoiados, o mercado publicitário precisa ser apoiado, os fotógrafos que estão ali trabalhando precisam ser apoiados, cinegrafistas precisam ser apoiados, porque no final das contas isso é o que faz girar, né? E a gente quer realmente, né? E eu tenho trabalhado muito, eu quero muito acabar com isso e fazer com que a escalada tome patamares cada vez mais altos dentro do mercado publicitário. Óbvio que esse é o meu maior sonho, né? E eu quero continuar trabalhando para isso. Mas eu acredito que o lado cultural também do brasileiro, ele acaba às vezes inibindo ou dificultando um pouco isso, né? Não só todos os esportes, né? Mais esqueço de todos os esportes, né? São tantos esportes aí, enfim. Então, eu acredito que isso seria bem importante, né? Para fomentar, para continuar aí essa roda e nunca perder fôlego, né? E Uhum. você até quando a gente teve a conversa mais cedo, você até comentou, né, de como surgiu aí, né, esses primeiros passos no mundo audiovisual do mercado outdoor. Então Uhum. eu fico feliz de que esses passos tenham sido dados, né, pelo próprio canal Off e outros. Uhum. E eu acredito que quanto mais maior a gente vai ter, melhor conteúdo a gente vai ter, mais pessoas, né, de fato produzindo. Então acho que é muito importante mesmo que as pessoas apoiem mesmo os outros esportes e não unicamente futebol. Sim, com certeza. Murilo, estamos chegando aqui já no nosso limite de horário. Agradeço Oh, muito a sua presença aqui, essa conversa. Convido todo mundo que assistiu essa live, que ainda está aqui com a gente, a mergulhar nesse universo maravilhoso que o Rock Spirit traz para vocês entre os dias 21 e 31 de agosto, lá no site do Rock Spirit. São mais de 40 documentários dessa última safra, desse último ano, produções de um ano para cá. O Origens, que é o filme do Murilo, está lá entre eles. A gente preparou playlists temáticas, então quem quiser assistir de maneira randômica pode assistir, mas quem quiser ir lá só ver filme de bike, só ver filme de surf, só ver filme de escalada, é só chegar na playlist e se divertir. E tem 10 dias também para ver tudo. Tem muito recado para você, né, aqui. tô... Legal. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a sua participação e dizer que semana que vem estamos por aqui. Não deixem de olhar os filmes do Rock Spirit, rockspirit.com.br, a partir do dia 21 de agosto até dia 31 de agosto, para todo mundo de graça. Murilo, muito obrigada. Obrigado você e galera, não deixe de acompanhar lá não, hein? Vai lá que tem uma Origem, série de filmes aí e o Origem está lá. Obrigado aí todo mundo, isso obrigado a aí. oportunidade, tá? Valeu. Eu sou a Maria Clara, um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, Um tchau. beijo aí, tchau, tchau, galera.